Então, quem não pegou a Bíblia ainda, corre lá, que nós vamos usar muito ela hoje. Estou vendo que tem bastante gente aqui. Enquanto vocês vão buscando a Bíblia, eu vou cumprimentando as pessoas. Boa noite, Kelly. Boa noite também, Dona Maria Nadete. Aqui está escrito Jaime, mas deve ser a esposa do Jaime que está ali. Deve estar com o celular do maridão. Deixa eu ver quem está mais por aqui. O pastor Judivane, já cumprimentamos. Valmi também está aqui conosco. Boa noite, Valmi. Albetiza, seja bem-vinda. Boa noite. Dona Maria também está conosco. O Raimundo está aqui conosco também. O Raimundo Amora também. Legal. Vamos ver quem está mais aqui, ó. Espera aí que apareceu um texto. Tem uma. A Preciosa está conosco. Leide também está conosco. Seja bem-vinda. Boa noite. Degenilda também está aqui. Ana Cássia, Valéria, Paulo Fernandes, Edna, Adna, Janete. Legal, quanta gente, hein? Que bacana, pessoal. Opa, nem deu tempo de ler aqui, já apareceu outro. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Reinaldo, Leandro Medeiros, Aguiar e Naide. Rosalva. Aqui tem Raiki San. Nossa, esse aqui é ninja. Crio, Mirela, Maria, Genislaine Barbosa. Seja bem-vinda. Marisete, Luiz Lemos, Almerinda, Sidney Siqueira, Maísa Baldo, Sandra, Josete Martins, Denise, Edilaine. Nossa, tem bastante gente. Que legal. Isso é muito bom, muito bom. Tem Liflávia, Raiane, Fabiola Pires também, Aquila Heller, Alessandra, tem mais quem aqui? Tem a Rose, tem gente conectando, Cristiane Reis também conectando, seja bem-vinda, Eliseu, Nivaldo. Beleza, acho que eu cumprimentei todo mundo. Já pegaram a Bíblia? Não, só fiquei enrolando aqui, hein? Desligar a câmera? Vocês que sabem se quiser desligar a câmera aí, pessoal, mas eu gosto de ver as pessoas com quem eu tô falando. Deixa ligado, só desliga o microfone e vamos seguir em frente. Deixa eu ver, tem gente que ligou o microfone. Janete. Eu acho que o Raimundo também ficou com o microfone dele ligado. Legal, bacana. Vamos lá, pessoal, então. Para trabalhar esse tema de imunidade, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante comigo. Então, abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos trabalhar os nossos versículos de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, e vou dizer quais são os versos daqui a pouco. Vamos começar primeiro aqui com Gênesis, capítulo 1. Eu quero brevemente contar uma história aqui para vocês, né? Nós precisamos saber a nossa origem. Isso é fundamental para nós, né? Temos que saber quem realmente nós somos, né? Eu tenho muitos amigos mineiros, né, e eles gostam de contar piada de mineiro e ficam brincando com o sotaque mineiro. E ele diz que mineiro, quando acorda assustado, ele faz 4 perguntas, que é a seguinte, ó: oncotô, doncovim, poncovô, quem coçou? Entenderam as perguntas ou não? Não entenderam? Oncotô, onde estou, doncovim, de onde eu vim, poncovô, para onde eu vou, e quem coçou, quem eu sou. Eu quero trabalhar com uma dessas 4 hoje, que é quem eu sou, quem é você. Eu quero saber realmente quem é você nessa noite. Então, nós vamos entender isso, porque isso é muito importante para compreender o tema da imunidade. Então, vamos olhar para a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 25. Lê comigo. Diz assim, ó: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E aí finaliza esse verso 25 dizendo assim: e viu Deus que isso era bom. Uma pergunta: qual reino Deus estava criando aqui? Porque veja, na criação, Deus criou primeiro o reino mineral. Depois, ele criou o reino vegetal. Depois, ele cria o reino animal. Em qual dos 3 reinos Deus está criando aqui, ó? E fez Deus os animais selváticos, ou seja, aqui Deus está finalizando a criação do reino animal. E ele termina o reino animal dizendo o seguinte: e viu Deus que isso era bom.
Isso é algo interessante para a gente analisar, que é esse verbo ver. Esse verbo ver e viu está falando de uma obra já concluída, está falando de algo que está pronto, não é algo que ainda está em curso, que está sendo construído. Está falando que realmente Deus terminou a criação do reino animal. E aí é interessante a gente analisar o seguinte: desde quando a gente vai para a escola e começa a estudar, a gente escuta o seguinte, que nós somos animais racionais. Então, eu vou contar uma historinha aqui, só para poder fazer uma ilustração. Imagine um aluno, né, um aluno de escola, estudando a respeito da criação do mundo, né, como é que surgiu todas as coisas que nós conhecemos. E a professora, então, pede para que esse aluno chegue em casa e questione os seus pais, qual é a origem do planeta Terra, como que surgiu todas as coisas que nós conhecemos. E ele, como um bom aluno, chega em casa, então, e prontamente pergunta para o pai como que surgiu o planeta, como que surgiu todas as coisas, a espécie humana e assim por diante. E o pai começa a explicar para aquele menino que houve uma grande explosão. Essa grande explosão formou aí uma massa de terra sem forma e vazia, e essa massa de terra foi passando por milhões e bilhões de anos por um processo chamado evolução, onde pequenos organismos que surgiram na água foram dando origem a todas as espécies. E aí então chegamos no último estágio da evolução, quando o macaco se transforma em ser humano. E aí o menino pergunta, então, pai, o senhor está querendo dizer, então, que o ser humano veio do macaco? E o pai, sim, o ser humano veio do macaco. O menino, não contente com a resposta do pai, vai e pergunta para a mãe, e fala assim, mãe, como é que surgiu todas as coisas, né, que existem nesse planeta e tal? E a mãe começa a explicar, coloca ele sentado e começa a explicar, meu filho, no céu é um Deus amoroso, chamado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles gostam de pessoas. E eles vieram para essa terra. Jesus, durante 7 dias, foi o responsável pela criação de todas as coisas que você conhece. Ele criou primeiro um reino mineral, quando ele fez ali separação, né, entre água e terra, criou a atmosfera, colocou os astros. Depois de criado o reino mineral, ele dá origem, então, ao segundo reino, onde ele cria o reino vegetal, que vai utilizar o primeiro reino como fonte de nutrição, da onde as plantas vão retirar do solo, né, seus nutrientes, vão conseguir retirar água, né, do gás carbônico que está na atmosfera, elas vão conseguir aproveitar junto com a luz do sol para poder fazer fotossíntese. Depois de criado o reino vegetal, ele criou então os animais, porque os animais no início só comiam plantas, e ele subsistiria então desse segundo reino. Depois que Deus, então, criou os 3 reinos, ele começa, então, a criação do homem. E quando ele começa a criação do homem, ele molda um boneco de barro, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e esse, então, se torna a alma vivente. É o primeiro da nossa espécie, chamado de Adão. Aí Deus coloca ele para dormir, tira uma de suas costelas, faz uma linda mulher e dá o nome para ela de Eva, e diz que eles deveriam se multiplicar e encher toda a terra. E assim foi a criação do mundo, meu filho. E aí aquele menino então olha para a mãe e fala, nossa mãe, mas o pai contou uma história diferente. Oh, mas que história que seu pai contou? Ah, ele disse que teve uma explosão lá e depois milhões e bilhões de anos, alguns pequenos micro-organismos que tinham lá na água foram dando origem a todas as espécies, né? Até que chegamos ao último estágio, quando o macaco vira ser humano. Aí a mãe olha então para os olhos daquele menino e diz assim, meu filho, eu estou falando da origem da minha família, da família do seu pai, sabe ele, né? Então a questão é a seguinte, quem é você? De qual família você é? A qual família você pertence? Você é criado à imagem e semelhança de Deus, como nós vamos ver agora no verso 26 de Gênesis 1, ou você pertence ao reino animal e é um animal racional? Isso é muito importante, porque se nós vamos entender neste momento, lendo o verso 26, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos entender que Deus deu todas as condições para que vivêssemos da melhor maneira possível. Então veja que desde o Éden, Deus, quando criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele já se preocupava com o ser humano. Veja o verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui é uma fase de planejamento, e o verso 27 é a fase da execução, quando diz assim, ó, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, o criou. Homem e mulher os criou. Então veja, quem é você? Você é a imagem, a semelhança de Deus. Você foi estabelecido para ser mordomo, cuidando de toda a natureza, mas tendo, né, controle sobre a natureza.
Deus te deu uma capacidade racional de pensar, analisar e tomar decisões, mas Ele também deu para Adão e Eva um estilo de vida diferente daquele que nós temos vivido hoje. Temos vivido um estilo de vida muito diferente daquele que foi orientado por Deus. E aí eu quero trabalhar com vocês justamente aqui 8 princípios que são básicos, que aumentam a nossa imunidade, mas baseados justamente nesses conceitos bíblicos. A primeira coisa que nós precisamos entender do primeiro princípio que Deus nos deu está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Vamos acompanhar para você entender, que interessante isso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O que foi a primeira coisa que Adão fez para se tornar alma vivente? Foi respirar. Foi respirar. E aí uma pergunta para você poder refletir comigo. Quando nós estamos lá na barriga da nossa mãe, nós recebemos todos os nutrientes que precisamos através do cordão umbilical. Mas quando nascemos e o cordão umbilical ele é cortado, naquele momento nós somos obrigados a fazer o quê? A nossa primeira respiração. Então olha só que interessante. A mesma coisa que aconteceu com Adão para que ele se tornasse ali alma vivente, acontece conosco, quando temos que fazer a nossa primeira respiração e receber de Deus então o fôlego de vida. Porque antes nós éramos um ser que já tínhamos vida, porém mantido pela nossa mãe. Mas a partir do momento que eu e você fazemos a primeira respiração, nós representamos aqui justamente o processo da criação de Deus. Então, respiração é algo muito importante para nós. E é justamente, né, o órgão mais atacado por essa pandemia que nós estamos vendo aí do coronavírus. É o pulmão. Agora, olha só que coisa interessante. O nosso corpo precisa muito de oxigênio. Precisa muito de oxigênio. Só que eu e você, quando éramos bebês, nós respirávamos da maneira correta. Mas conforme a gente vai crescendo, muitas vezes, pela maneira como a gente vive, o estilo de vida que adota, nós deixamos de respirar da maneira correta. Então eu gostaria rapidamente aqui de fazer com você 3 respirações. 3 respirações. Então vou pedir para que você melhore sua postura, que você sente direitinho. Né? Tava vendo ali que o Jaime já estava deitado, com as pernas cruzadas, tranquilo, né? Mas vou tirar você do conforto só um pouquinho, Jaime. Eu quero que vocês trabalhem respiração comigo, mas quero que vocês entendam algo muito importante, porque a construção do nosso sistema imunológico depende muito do oxigênio. Nós precisamos de oxigênio para ter uma boa imunidade. Só que quando falamos de uma respiração profunda, as pessoas geralmente fazem isso, ó. Veja só. Ela solta o ar, e aí quando ela puxa o ar, ela faz isso aqui, ó. Sobe os ombros. Não é assim, geralmente, que as pessoas fazem respiração profunda? Mas não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você tente jogar o ar para baixo, para a região abdominal. Então, como que vai ser isso? Você vai soltar o ar. E aí, quando você respirar, veja só, quando você respirar, soltei o ar. Vai ter que encher aqui, ó. Vou ficar aqui em pé, peraí. Vou ficar em pé para vocês verem melhor, ó. Então, veja só. Quero que você solte o ar. A barriga vai murchar. E aí você vai inspirar. Então eu quero que você faça isso comigo agora. Que conscientemente você inspire pelo nariz e tente jogar esse ar para baixo. Na hora que o ar estiver entrando, a sua barriga tem que expandir, ela tem que aumentar. E quando você soltar o ar, ela vai murchar novamente, tá bom? Então vamos todos juntos agora? Solta o ar junto comigo, todo mundo. 1, 2, 3, inspira. Segura um pouquinho. Solta. 1, 2, 3, inspira. Solta. 1, 2, 3, inspira. Solta. Essa respiração que nós fizemos agora é uma respiração que nós utilizamos um músculo muito importante que nós temos, que fica mais ou menos nessa região aqui, divide o tórax do abdômen, chamado de diafragma.
Nosso pulmão, 70% da capacidade pulmonar nossa está na parte inferior do pulmão. O pulmão, ele lembra muito o desenho de uma pirâmide. Se ele lembra o desenho de uma pirâmide e eu divido a altura ao meio, eu vou perceber que a menor parte está em cima do volume da capacidade pulmonar e a maior está na parte de baixo. Então, é muito importante a gente observar esse detalhe e entender, então, que precisamos trabalhar essa respiração. Mas quando vamos trabalhar essa respiração? Hoje à noite. Hoje à noite eu gostaria que quando você deitasse na sua cama, você trabalhasse essa respiração. Quantas respirações eu devo fazer? Eu vou colocar um número alto aqui de 30, porque o propósito não é você chegar às 30, é você dormir mais cedo, dormir melhor. Essa respiração, ela aumenta a oxigenação do nosso cérebro e faz com que a gente durma melhor. Boa parte da população hoje sofre de insônia ou problemas correlacionados com o sono. E isso é assustador. Nós vamos falar um pouquinho sobre sono daqui a pouco, mas é assustador porque de cada 3 pessoas no Brasil hoje, de cada 3 pessoas, 2 sofrem de insônia. 2 de cada 3 sofrem de insônia. Eu não sei quantos de vocês têm esse problema, mas uma coisa eu sei, essa respiração vai te ajudar a dormir melhor. E por que é tão importante dormir melhor? Porque é durante a noite que se constrói a imunidade. Se nós queremos realmente ter uma boa imunidade, precisamos dormir melhor. E essa respiração, além de ajudar a oxigenar o nosso organismo e evitar aparecimento de doenças como o câncer, porque o câncer se manifesta quando nós temos pouco oxigênio no organismo, ainda vai ajudar você a ter uma melhor noite de sono. E ali sim, você começa o processo da construção da sua imunidade. Então veja que a primeira coisa que Adão fez quando foi criado por Deus foi respirar. E a primeira coisa que eu e você fizemos também foi respirar. Não foi chorar. O choro nada mais é do que a volta do ar que entrou no nosso pulmão. Nosso pulmão estava fechado ou colabado e ele faz isso aqui, ó. Ele infla. Na hora que ele infla, com a primeira respiração nossa, aquilo gera dor. E quando o ar volta, ele vibra as nossas pregas vocais e aí a gente chora. Então, o choro nada mais é do que a expressão de dor da primeira respiração. Isso é importante para nós entendermos que temos que trabalhar esses exercícios respiratórios, porque ele ajuda muito a dormir melhor e controlar também a ansiedade. Pessoas que são ansiosas durante o dia, se parar e fizer um pouquinho dessa respiração, vai perceber que diminui bastante a ansiedade. Agora, Adão foi feito em que dia da semana, segundo a orientação bíblica? Na sexta-feira. Se ele foi feito na sexta-feira, em algum momento da sexta-feira, o primeiro dia que ele viveu inteiro foi o sábado. Então, abre sua Bíblia aí. Vamos mais uma vez olhar aqui para a Bíblia e vamos perceber aqui, ó, em Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, essa informação importante para nós. Olha lá. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, olha só que coisa interessante. Se a gente começa a analisar isso daqui, a gente vai perceber que o primeiro dia que Adão viveu inteiro, foi qual? O sábado, que é justamente um dia de descanso. Agora, olha um outro detalhe importante. Volta lá para Gênesis, capítulo 1, e olha comigo em Gênesis 1, verso 5. No final do verso 5 está escrito assim, ó, houve tarde e manhã no primeiro dia. Tarde e manhã. Tarde faz referência à parte escura. Manhã faz referência à parte clara. Olha o verso 8 aqui comigo também. Ó. Houve tarde e manhã o segundo dia, o final do verso. Depois, quando a gente olha lá no verso 13, a gente vê o final dele dizendo assim também, o verso 13 inteiro, né? Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, quando a gente começa a observar, a gente percebe esse enfoque de que todos os dias houve primeiro a parte escura, depois a parte clara. O que isso quer dizer para nós? O primeiro dia que Adão vive inteiro é o dia de descanso. A primeira parte do dia é a parte escura, que é justamente a parte que a gente dorme, que é o descanso. Isso quer dizer que quando a gente pensa em descanso, o descanso não vem depois das atividades. O descanso não vem depois. O descanso vem antes. Então, o descanso não é uma forma de reparar o nosso organismo dos danos das atividades que nós tivemos durante o dia. Os danos, por exemplo, eles vêm depois.
Antes de cansar, antes de trabalhar, antes de malhar, o que que a gente faz? Prepara. Então, o sono e o sábado, ele é preparo e não reparo. Ele vem antes. Deus deu antes. Imagina só que você tivesse feito um currículo e entregue numa grande empresa para concorrer a um desses trabalhos dos sonhos, né, que existem aí, onde as pessoas, né, elas trabalham, né, com coisas assim, em lugares paradisíacos e ganham fortunas e tal. Imagine que você tivesse se candidatado a essa vaga e você tivesse ganho essa vaga. E quando você ganhou essa vaga, então a pessoa que te contratou, lá o gerente de recursos humanos, ele vem para você e diz assim, veja só, você foi escolhido, parabéns, você agora faz parte da nossa empresa, né, mas eu gostaria que você agora fosse para casa, que você tivesse 30 dias de descanso, para que depois você viesse para assumir a sua vaga de trabalho. O que ele estava querendo dizer? Que primeiro ele daria as férias para depois dar o trabalho. Isso não existe. Todo mundo que entra no trabalho sabe que tem que trabalhar 12 meses para poder ter o seu primeiro mês de férias. Agora, olha só que interessante. Deus, ele pensa de maneira diferente. Se ele fosse o nosso patrão, ele faria o seguinte: primeiro eu te dou as férias, depois você, bem preparado, vem para exercer o seu trabalho. Quando a gente olha para o sono e para o sábado, é isso que eu quero que você entenda, que ele é preparo. Ele vem antes das atividades. E é justamente nesses 2 dias aonde nós conseguimos construir nossa imunidade. No sábado, ou nesses 2 momentos, né? No sábado e durante a noite. Olha que interessante uma pesquisa que foi realizada por um grupo de pesquisadores da área de cronobiologia. O que quer dizer isso? Crono, tempo, bio, vida, logia, estudo. Então, nós estamos falando de um grupo de pesquisadores que estudam a vida ao longo de um determinado tempo. E esses cronobiologistas fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles colocaram animais em laboratórios escuros, onde esses animais não tinham a possibilidade de ver a luz do sol, não tinha claridade, não tinha nem luzes como essa que nós temos em casa. Eram luzes verdes aonde os animais não conseguem reconhecer a luz verde. E aí aconteceu algo muito interessante, que eles ficaram coletando o sangue dos animais todos os dias, verificando a pressão dos animais todos os dias, verificando o nível de glicose todos os dias. E eles perceberam algo muito interessante, que quando chegava no sábado, aumentava a produção de glóbulos brancos, aumentava a produção de glóbulos vermelhos, os batimentos cardíacos eram menor, a frequência respiratória era menor, o nível de glicose menor, a pressão menor, ou seja, no sábado, o corpo dos animais estava passando por um processo de restauração, estava passando por um processo de preparo. E isso é muito interessante para a gente analisar. O que isso quer dizer para nós? Que quando nós escolhemos parar aos sábados, estamos dando a chance do nosso organismo se preparar para a semana nova que vem. Ou seja, nosso organismo tem a possibilidade de fazer um preparo para as atividades da semana. Quando nós dormimos, nosso organismo tem a possibilidade de fazer um preparo. É ali que se constrói a imunidade também. Mas do sono das 21 horas e 30 minutos até as 2 da manhã. Então veja, que esses conceitos que hoje a ciência entende que são importantes, né? A importância da respiração, a importância do sono. Hoje, a ciência tem começado a dar um destaque maior para essa questão. Isso foi dado como presente para Adão e Eva desde o Éden, ou seja, são princípios edênicos, princípios que Deus estabeleceu desde o Éden. Agora, será que esses princípios eram só para o Éden? Claro que não, porque no Éden, Adão e Eva, eles eram imortais, eles não morriam. Eles começaram a correr esse risco de morte só depois que eles, então, fizeram o quê? O consumo do fruto que era proibido por Deus. Isso quer dizer para nós o seguinte, que todas essas condições que Deus estabeleceu não era para que o homem não ficasse doente. Não era para que o homem não ficasse doente, porque lá não havia doença. É para que o homem tivesse vida abundante. E esse mesmo desejo de Deus está estendido para nós. Os princípios ainda continuam disponíveis, a gente só precisa utilizá-los. Agora veja, Adão então descansa, tanto com relação à noite e o sábado, agora acabou, vem domingo, é hora então de Deus dar a atividade de Adão. E aí eu quero que você olhe comigo em Gênesis, capítulo 2, verso 15. Qual será que era a atividade de Adão? Deus diz assim para Adão em 2,15 de Gênesis: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ou seja, cultivar e guardar, o cultivo é atividade de lavrador. Atividade de lavrador, ali Deus estava estabelecendo então qual seria a atividade laboral de trabalho de Adão.
E essa atividade de trabalho de Adão, como lavrador, exige do físico, né? Faz com que a gente realmente tenha que usar o físico. Eu não sei quantos de vocês viveram na roça, né, e trabalharam com um instrumento chamado enxada. Mas quem trabalhou na roça e usou enxada sabe muito bem que cultivar a terra trabalha toda a musculatura do corpo, toda a musculatura do corpo. Quando você, por exemplo, vai carpir e você lança a enxada, naquele momento você está trabalhando sua musculatura do peitoral e o seu tríceps. Quando você puxa a enxada, você trabalha suas costas e o bíceps e recruta o ombro tanto no movimento de estender quanto no movimento de trazer a enxada. Quando você ainda se projeta um pouco à frente, você deixa uma perna à frente e a outra atrás para fazer esse movimento de puxar, você está fazendo um agachamento, onde você está trabalhando a musculatura da perna. E para fazer esse ato de puxar a enxada, você tem que contrair o abdômen. Então veja que interessante, quando você está carpindo, você está trabalhando todos os músculos do seu organismo. Todos os músculos. E quando eu vejo, por exemplo, aqui, ó, tomou, pois, né, o Senhor a Adão e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, Deus estava dando para Adão aqui uma atividade física, coisa que hoje nós fazemos muito pouco. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem hoje um nível de sedentarismo assustador, que é de 70%. Ou seja, 7 de cada 10 pessoas não fazem atividade física como deveriam. Agora, olha só que importância que nós temos aqui, ó. Já falei para vocês da importância do oxigênio, porque ele ajuda a dormir melhor e também melhora o funcionamento do meu organismo como um todo e faz com que eu tenha a possibilidade de construir uma boa imunidade. Diz que a imunidade é construída durante o sono, então veja que é importante tanto dormir quanto o sábado. Agora estou falando do exercício físico e vamos entender como que ele tem um papel primordial também na construção da nossa imunidade. O exercício físico, ele nos ajuda em 3 aspectos. O primeiro aspecto é que o exercício físico ajuda na manutenção do peso. Mas o que isso tem a ver com imunidade? Bom, a ciência hoje tem estudado muito os processos inflamatórios e eles descobriram que estar com um percentual de gordura acima do normal gera inflamação no nosso organismo. Então isso é uma coisa terrível, porque no Brasil nós temos 6 de cada 10 brasileiros que estão acima do peso. Então, isso é uma atividade que nós temos que considerar, atividade física, como parte da nossa rotina para o controle do peso. Porque, veja só, se eu estou com gordura acumulada no meu organismo e ela está gerando inflamação, o meu cérebro manda mensagem, então, para as regiões produtoras de linfócito, que é na região do pescoço, na região aqui da axila, na região da virilha e muito também em volta do intestino, manda mensagem para produzir um tipo de linfócito chamado de linfócito T naive. E o que esse linfócito T naive ele faz? Ele é como se fosse um sentinela. O que o sentinela faz? Ele fica ali numa torre de comando e aí ele fica só observando, não é verdade? Quando ele percebe que tem um invasor, tem alguém que está gerando algum problema no nosso organismo, esse linfócito T naive sai da sua torre de comando e aí ele vai até onde tem esse invasor e começa ali um processo, né, para poder combater esse invasor. Isso é importante para nós entendermos da seguinte forma: quando estamos acima do peso, nós temos os nossos linfócitos T naive que deveriam ficar ali como sentinelas combatendo a gordura, ou seja, nossa imunidade vai baixar. E quando tiver a entrada de um vírus, uma bactéria, um fungo ou qualquer outro tipo de invasor, o nosso organismo não vai estar preparado para essa guerra. Então, a atividade física ela ajuda no controle do peso e isso é muito importante para manter a nossa imunidade elevada. Outro aspecto importante é que a atividade física melhora a nossa circulação sanguínea. E é através do sangue que o nosso corpo transporta o oxigênio, transporta a água, transporta os nutrientes, para que as células possam ser supridas e dessa forma a gente possa oferecer a possibilidade do nosso corpo funcionar de maneira correta, todos os órgãos, mas principalmente para a questão da construção da imunidade. Eu preciso de uma boa circulação. E quem faz a circulação normalizar é a atividade física. Então, um segundo aspecto importante. Um terceiro aspecto importante com relação à atividade física é que quando fazemos atividade física, nós melhoramos a comunicação entre as células do sistema de defesa. Como que é esse negócio de melhorar a comunicação? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem de uma maneira bem simples isso. Eu tive um tio que teve a oportunidade de estudar fora do país. Ele estudou na França e ele ficou por 4 anos na França fazendo o doutorado dele, depois estudou mais um ano lá quando fez um pós-doutorado.
Mas é interessante a gente entender essa história aqui, ó. Quando ele foi para a França fazer o doutorado dele, nós recebíamos, né, informações do meu tio, como que estava a família lá na França, através de cartas. Não tinha, né, telefone para você fazer a ligação, era muito caro, não tinha esse negócio de WhatsApp, né, não tinha e-mail para você mandar. Então, a forma de comunicação era através de cartas. E eu me lembro que era muito interessante quando essas cartas chegavam, e nós pegávamos a carta e via o dia que ela tinha chego e o dia que ela tinha sido escrita. Tinha uma diferença enorme, às vezes de 14 dias, 2 semanas levava para chegar a carta, muitas vezes para nós. E isso daí foi uma coisa que marcou muito minha infância, né? Esperar essas cartas do meu tio para a gente poder fazer a leitura e ver, então, né, a diferença que dava. Eu achava interessante observar aquilo. Hoje, nós temos um sistema de comunicação que eu estou aqui em Brasília e vocês estão em vários locais do Brasil, até do mundo, me ouvindo instantaneamente no momento que eu falo. Então, veja como é que o processo de comunicação mudou. Quando nós fazemos atividade física, é como se nós oferecêssemos para as nossas células do sistema de defesa esses recursos tecnológicos para que elas se comuniquem muito mais rápido. E isso é importante, porque quando o linfócito T naive vai lá e encontra um invasor, rapidamente ele consegue avisar para as outras células, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, células natural killer, linfócito B, linfócito T e assim por diante. São várias células que compõem o nosso sistema de defesa. Mas naquele momento que o linfócito T naive consegue descobrir que tem um invasor e começa a produção dos anticorpos, ele recruta muito rapidamente as outras células. E isso faz com que a gente consiga vencer os problemas, né, de invasores no nosso organismo muito mais rápido. Ou seja, todo o processo inflamatório a gente vai se recuperar mais rápido. Vai fazer com que quando a gente tenha contato com o vírus, seja o corona ou qualquer outro, a gente tenha a possibilidade de vencer essa guerra numa velocidade bem mais rápida. O restabelecimento da pessoa ocorre de maneira mais rápida. Olha só que interessante isso. Bem legal a gente entender, então, que o exercício físico tem um papel muito importante. Agora, onde que o Adão fazia seu exercício físico? O Adão fazia exercício físico, né, ao ar livre. E quando ele fazia exercício físico ao ar livre, nós temos, então, mais algo importante que Deus deu desde o Éden, que também interferia aqui na qualidade de vida de Adão. No verso 14 de Gênesis 1, diz assim, ó, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ou seja, estamos falando aqui do Sol. Estamos falando do Sol. E o Sol, ele é muito importante para nós com relação à nossa imunidade. Veja, Adão fazia seu exercício ao ar livre, tomava sol. Quando eu tomo sol, ele tem algumas coisas importantíssimas que ele realiza na minha vida. A primeira delas, com relação à imunidade. O sol, ele tem uma atividade bactericida e virucida. O que quer dizer isso? Que o sol, ele mata bactérias, ele mata vírus. Hoje, a nossa maior preocupação com relação a esse coronavírus não é quando estamos ao ar livre, mas quando estamos em ambientes fechados. Por quê? Ao ar livre, a quantidade ou a carga viral é menor, porque eu tenho o sol incidindo sobre o corona ou sobre qualquer outro tipo de vírus e bactérias. Ao ar livre, a gente tem um nível de contaminação menor. Quando esses vírus eles são liberados em ambientes fechados, por isso a necessidade do isolamento, cada um na sua casa, e não estarmos dentro de um comércio onde de repente alguém dissemina o vírus ali, não tendo a luz do sol, esse vírus ele traz um processo de contaminação muito maior pela falta do sol. Essa é a grande preocupação nossa hoje com relação a nós estarmos aglomerados, né, em locais onde tem então não tem a incidência do sol e tem essa aglomeração em locais fechados. Isso é preocupante. Isso é bem preocupante. Agora, veja um outro aspecto importante. Quando eu e você saímos de casa e tomamos o sol da manhã, esse sol da manhã que nós tomamos, ele estimula, quando nossos olhos entram em contato com a luz do sol, a produzir um hormônio muito importante para nós, que é a serotonina, que é o hormônio da felicidade. E quando nós observamos, né, esses problemas de humor, de estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todo problema que tem uma relação direta com essas doenças psiquiátricas, esses problemas, eles diminuem a nossa imunidade. Porque essas pessoas estão com nível de cortisol elevado. Cortisol é o hormônio do estresse. Quanto mais cortisol eu tenho acumulado na corrente sanguínea, menor é a minha imunidade.
Então, veja, o sol da manhã tem um papel importante em nos deixar mais felizes, em estimular a produção da serotonina e fazer com que a gente tenha um menor nível de cortisol e que esse cortisol não interfira na nossa imunidade. Então, já vimos que o sol tem dois papéis importantes para a questão da imunidade. Primeiro, porque ele mata bactérias e vírus. Segundo, porque ele estimula a produção da serotonina e o controle do cortisol, deixando a gente mais feliz e com a imunidade realmente protegida contra o cortisol, que reduz a nossa imunidade quando está elevado. E um terceiro, esse muito importante também, terceiro motivo porque vale a pena nós tomarmos sol, é porque o sol estimula a produção da vitamina D. Hoje já se sabe que a vitamina D não é uma vitamina, e sim um hormônio, mas vai continuar sendo chamado de vitamina D. Só que aqui tem uns detalhes importantes para a gente entender. Veja só, a vitamina D é o maior, você pode até anotar isso para você esquecer nunca mais na sua vida. A vitamina D é o maior fator de proteção que nós temos contra doenças infecto-contagiosas. O que quer dizer isso? Doenças que são transmitidas por vírus, bactérias, fungos, protozoários. Quem que é o maior fator de proteção que a gente tem, então? Vitamina D. A vitamina D é o maior fator de proteção para nós contra vírus, bactérias, fungos, protozoários e qualquer outro tipo de invasor do nosso organismo. Só que, mais uma vez, preciso chamar a atenção de vocês da questão da estatística. A estatística mostra hoje que no Brasil, de cada 10 brasileiros, 7 têm um nível de vitamina D abaixo do recomendado. Isso é preocupante, porque nós não temos o nosso maior fator de proteção. Se hoje, por exemplo, uma pessoa que tem baixa vitamina D venha ter contato com esse vírus, o coronavírus, né, ela está tendo contato com um vírus sem o maior fator de proteção que ela teria contra esse vírus. Então, o sol é muito importante para nós. O sol do meio-dia, ou seja, não é só meio-dia em ponto. É o sol que vai das 11 horas da manhã até o meio-dia, do meio-dia até a 1 da tarde e da 1 da tarde até as 2 em ponto. 1h59 ali. Dentro dessas 3 horas, nós temos então que tomar sol, pelo menos 4 vezes na semana, para que a gente produza o nível de vitamina D que precisa. Agora, um detalhe importante para a gente analisar é o seguinte: quando a gente fala a respeito desse nível de vitamina D, nós precisamos de uma quantidade correta de sol, né, que a gente tem que tomar para estimular a produção da vitamina D. E isso vai depender, então, da cor da nossa pele. Da cor da nossa pele. Quando nós estamos falando sobre tempo, pessoas brancas precisam de 15 minutos de sol, pelo menos 4 vezes na semana, nesse horário que eu falei para vocês. Pessoas morenas vão precisar de 20 minutos e pessoas negras vão precisar de 30 minutos de sol, ok? Então, esse fator é muito importante também. E passando dos 60 anos, não vale a pena só buscar corrigir a vitamina D tomando sol. Aí já é importante também fazer o exame e muitas vezes tomar, né, o suplemento de vitamina D. Fazer o uso do suplemento, isso é muito importante para nós, porque muitas vezes não temos condições de produzir a quantidade que precisamos. Alguém perguntou, e as crianças? Segue o mesmo padrão. Segue o mesmo padrão. Foi o Genilson que perguntou. Então, Genilson, mesmo padrão para as crianças em termos de tempo, analisando a cor da pele. Outro detalhe importante é assim, ó, não pode ser o sol, né, com protetor. Se eu for tomar sol e eu tiver passado um protetor solar, não vai adiantar nada. Se eu cobrir todo o meu corpo com roupa, também não vai adiantar nada. Se eu tomar pela janela do carro ou a janela de casa, não vai adiantar nada. Então tem que ser o sol direto na pele. E por esse momento só. Não precisa tomar mais do que isso. Isso já é o suficiente para produzir vitamina D e não vai gerar risco de você também ter problemas com câncer de pele. Vamos para mais um aqui, ó. Nós já vimos até agora a questão da importância da respiração, do oxigênio, falamos sobre o descanso, falamos sobre o exercício, falamos sobre a luz solar e agora vamos falar sobre a água. Veja, Adão fazia a sua atividade física ao ar livre. Quando a gente faz atividade física ao ar livre, a gente transpira. Então, Adão perdia água e ele precisava repor essa água. E para repor água, Deus deu abundância de água no Éden. Olha lá. Gênesis capítulo 2, verso 10 diz assim, ó: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Ou seja, Adão e Eva tinham ali abundância de água também. A água é muito importante para a construção da nossa imunidade. Por quê? Se eu não beber a quantidade suficiente de água, eu vou prejudicar o transporte
do oxigênio, vou prejudicar o transporte, né, dos nutrientes através do sangue. Então, eu tenho que beber uma quantidade suficiente de água todos os dias, e isso tem um papel importante em melhorar a circulação sanguínea e também ajuda no nosso fortalecimento da imunidade. Aí eu quero destacar para vocês, então, quanto que cada um de nós devemos beber de água. O ideal é que a gente faça uma conta, e não que a gente siga aquela regra assim, 8 copos de água por dia, ou 2 litros de água é o suficiente. Veja, isso daí é um valor meio mágico, né? Porque a gente leva em consideração que esse valor de 2 litros serve para todo mundo. Todo mundo. A gente não identifica sexo, a gente não identifica atividade física, a gente não leva em consideração o peso. Então, é um valor muito abstrato. Como que eu vou saber, então, quanto que realmente eu preciso de água? Eu preciso multiplicar o meu peso por um valor que eu vou dizer agora. Mulheres, vocês devem multiplicar o seu peso por 35. Seu peso vezes 35. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Uma mulher de 60 quilos, multiplicando por 35, vai dar 2.100 ml, ou 2 litros e 100. Ou 2 litros e 100. Então, olha só. Importante a gente analisar isso. Porque a maioria das mulheres estão acima dos 60 quilos ou abaixo dos 60 quilos? Acima? Então, veja, 2 litros não seria o suficiente para a maioria das mulheres. Então, é multiplicar o seu peso por 35. Os homens já vão multiplicar o peso por 30. Vamos multiplicar o peso por 30. Então, um homem de 70 quilos vezes 30 também dá 2.100 ml. 2.100 ml. Agora, é importante a gente observar que a maioria dos homens também estão acima dos 70 quilos. Então, 2 litros de água não seria o suficiente também, né, para essas pessoas aí, então, que estão acima dos 70 quilos do sexo masculino. Tá? Muito importante a gente observar esse detalhe. Esse detalhe ele faz toda a diferença para nós, ok? Bom, agora vamos entender o seguinte. Opa, voltei aqui, deu uma travadinha. Vamos entender agora o seguinte, muito importante. Ó. Além dessa questão da água, nós precisamos também de alimentação. Quando Adão, por exemplo, fazia atividade física, ele estava gastando calorias, então ele precisava agora repor as suas calorias que foram gastas. E Deus também deu uma orientação em Gênesis capítulo 1 e o verso 29, onde ele diz qual deveria ser o padrão de alimentação do homem. Gênesis 1, 29 diz assim, ó. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, quais são os alimentos que Deus deu originalmente ali para Adão e Eva? Deus deu para Adão e Eva todas as frutas, menos o fruto, né, da árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Mas todas as frutas foram liberadas para Adão e Eva. Além disso, Deus também deu aquelas plantas que dão sementes. Então, quais são essas plantas que dão sementes? São duas plantas, né? São os cereais, ou seja, arroz, trigo, centeio, cevada, aveia, então, os cereais, o milho, e também as leguminosas, né? O feijão, grão de bico, né? E assim por diante. Se estiver na piscina, absorve vitamina D, sim, produz vitamina D, só não pode usar o protetor. Se usar o protetor, mesmo indo para a piscina, aí não resolve, né? Mas aproveitem, né? Porque aí não faz frio, né? Então tem que ir para a piscina mesmo, para refrescar. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço, esses alimentos, né, também foram liberados. Depois Deus também liberou as castanhas aqui, ó. São sementes que dão dentro, né, de frutos no caso. Então nós temos todas as castanhas, isso também foi liberado por Deus. Originalmente, esses alimentos foram liberados por Deus. Agora veja um detalhe importante. Adão e Eva não ficavam doentes, mas depois que eles cometem o pecado, aí eles vão ficar doentes. E aí em Gênesis 3:18, Deus fez um acréscimo aqui importante, que foi o seguinte, ó, falando sobre a terra. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu é pó e ao pó tornarás. Mas veja que interessante, no verso 18 ele diz que tu comerás a erva do campo. O que isso quer dizer para nós? Que erva do campo é essa? São as verduras. São as verduras. Isso é importante, o verdura e hortaliça não foi liberado antes no Éden, foi liberado depois. Por quê? Porque antes o homem não ficava doente. E hoje fica muito claro para nós entendermos esse texto quando a gente observa que a ciência descobriu que a maior parte dos compostos bioativos, o que é um composto bioativo?
Ativo quer dizer que tem atividade. Bio, vida. Então, são compostos que estão presentes nos alimentos, principalmente nas verduras e hortaliças, que aumentam a nossa longevidade. São compostos que ajudam a melhorar a nossa imunidade, que ajudam no combate de doenças. Então, olha só que coisa legal. E esses alimentos não foram liberados inicialmente porque não eram necessários. Não eram necessários para Adão e Eva. Mas para nós é muito necessário. Para nós é muito necessário, muito importante. Então, eu queria destacar isso para vocês. Frutas, verduras, hortaliças, cereais integrais e leguminosas, além das castanhas, são os alimentos mais importantes para que a gente utilize eles no nosso dia a dia para fortalecer a nossa imunidade. E agora, para a gente fechar o nosso tema, eu quero apresentar para vocês, então, agora o último aspecto que também ajuda a melhorar a nossa imunidade. Mas vamos relembrar rapidamente. O primeiro que nós falamos foi a questão do ar puro, foi a questão da respiração. Depois eu falei sobre o descanso, tanto do sono quanto do sábado. Depois falei sobre o exercício físico, falei sobre a importância da luz solar e da vitamina D, como que também o sol estimula a produção do hormônio da felicidade, tomando pela manhã e assim por diante. Depois falamos sobre a importância da água e descobrimos que a água ela é muito importante para a formação do sangue, por onde todos os nutrientes vão ser transportados para chegar nas nossas células. Aí falamos sobre quais são os alimentos que devem fazer parte para oferecer para nós todos os nutrientes que precisamos. E agora, o último princípio, ou na verdade o penúltimo princípio que nós vamos trabalhar, ele está em Gênesis, abre lá, capítulo 2, versos 16 e 17. Isso aqui é muito interessante. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, Gênesis 2, 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Que princípio é esse que tem a ver com formação da imunidade, né? O princípio da temperança. E qual que é o princípio da temperança? O que é temperança? Aquilo que é bom, eu faço com equilíbrio. E aquilo que é ruim, eu não faço. Então, esse aspecto é muito importante para a gente entender. Nós dissemos aqui que tudo isso que eu citei até agora é importante. Porém, eles devem ser feitos de maneira equilibrada. Ah, dormir é bom, mas não posso ficar dormindo aí 13, 14 horas no dia, né? Por quê? Porque é exagero. Ah, trabalhar é bom, mas eu também não posso trabalhar o dia inteiro. Orar é bom, mas eu também não posso passar o dia inteiro orando. Ou seja, tudo tem que ser feito de maneira equilibrada. Tomar sol é bom, mas eu coloquei um limite de tempo aqui do sol do meio-dia para que vocês realmente não tenham problemas de câncer de pele e produzam vitamina D. Então, esse princípio da temperança é um princípio muito interessante. Eu vi uma vez uma definição do princípio da temperança que eu gostei muito, que diz assim, ó: temperança é uma virtude de quem modera em tudo que faz, de quem não faz escolhas somente para a satisfação dos seus prazeres, mas sim faz escolhas, né, pensando em aumentar a sua longevidade, a sua vida. Então, tem uma coisa que é interessante a gente analisar. Quando a gente assiste uma propaganda de televisão com um enfoque, né, de bebidas alcoólicas, no final dessa propaganda tem aquela frase conhecida por todos nós que diz assim: beba com moderação. Beba com moderação. E aí minha pergunta para vocês é a seguinte: será que beber com moderação é algo bom? O que vocês acham? Beber com moderação é algo bom? Não. Quando a gente pensa no álcool, qualquer quantidade de álcool é nocivo para o nosso organismo, faz mal. Ou seja, nós precisamos nos abster. Não devemos fazer com que o álcool seja, né, mesmo que em pequena quantidade, participante da nossa vida. Isso é muito importante para nós, ok? Entender esse aspecto. O princípio de temperança não é fazer um pouquinho daquilo que é mal, é não fazer nada daquilo que é ruim e fazer com equilíbrio aquilo que é bom. Agora, o último princípio está em Gênesis, capítulo 3, verso 8. Gênesis 3, 8, para a gente encerrar e entender aqui tudo que a gente precisa fazer se queremos ter mais imunidade. Gênesis 3, 8 diz assim, ó: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que isso quer dizer para nós? Que Deus vinha fazer uma visita diária. Deus vinha fazer uma visita diária para Adão e Eva. O princípio que eu quero que vocês entendam que é muito importante para nós também construirmos nossa imunidade, para a gente ter paz e viver, né, em segurança, é a esperança em Deus. Isso é muito importante. A ciência hoje já mostra que a espiritualidade tem um papel importante na nossa saúde. Tem um papel importante na nossa saúde. E quando a gente pensa na espiritualidade,
nós temos que levar em consideração que isso ajuda no controle das nossas emoções, isso melhora as nossas relações sociais, ou seja, com as pessoas que convivemos na nossa casa, com as pessoas com quem trabalhamos, né? Mas também é importante nós observarmos que a espiritualidade, né, é ela que nos dá paz para nos deitarmos e dormir em segurança. Assim como Davi diz em Salmo capítulo 4, verso 8, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu já refleti bastante sobre essa frase de Davi, porque é uma frase muito interessante. Ele está dizendo que em paz ele deita e pega no sono. Mas é interessante a gente estudar o contexto de Davi nesse momento. Como que Davi estava nesse momento? Estava tudo tranquilo para ele? Estava, né, mil maravilhas, né? Nesse momento, Davi estava sendo perseguido por Saul. Sua vida estava em jogo. Saul estava o perseguindo para matá-lo. E mesmo nesse momento de maior angústia, mesmo nesse momento de maior tensão na vida de Davi, ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que nós precisamos cultivar mais a nossa espiritualidade se queremos ter um bom sistema imunológico para poder enfrentar esse momento crítico que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. Precisamos nos alimentar da maneira correta. Precisamos dormir no horário correto, fazer atividade física, tomar sol, respirar da maneira correta, beber água e fazer todas essas questões de maneira equilibrada. Esses são presentes que Deus nos deu. A melhor vacina que eu e você temos, não contra o corona, mas contra qualquer tipo de invasor ou doença, é a maneira como nós vivemos, o estilo de vida que eu e você levamos. E entendemos que Deus já deu orientações de um estilo de vida correto para nós. Precisamos agora transformar esse conteúdo teórico que a gente recebeu hoje em quê? Em prática. Precisamos praticar. E aí eu não vou fazer a pergunta para ninguém, né? O que você tem praticado desses princípios? Mas eu quero que você reflita sobre isso, né? Quanto que você tem se envolvido, né, em cultivar esses princípios aqui. E para fechar, eu quero só explicar para você o seguinte, que saúde é nós observarmos não a parte física, mas 4 pilares: o físico, o mental, o social e o espiritual. Então precisamos observar esses 4 detalhes se queremos realmente ter vida e vida e abundância, que foi prometido em João 10:10. Observe como é que está a sua saúde física e ela tem uma relação direta com as escolhas que você faz. Observe como é que está a sua saúde mental e ela tem uma relação direta com os pensamentos e emoções que você tem cultivado na sua mente. Observe sua saúde social, ou seja, a maneira como você tem se relacionado com o seu próximo, seja da sua família ou não. E observe como está a sua espiritualidade, né, como você tem se relacionado com Deus. Isso vai determinar se você realmente está com uma saúde boa ou não, se você tem um estilo de vida saudável ou não, se você está preparado para essa guerra que nós estamos travando contra o coronavírus ou não. A gente sabe que não somos imunes a ficar doente, mesmo que a gente siga todos esses princípios aqui. Eu gosto de destacar o capítulo 11 de João, porque quando a gente olha para o capítulo 11 de João, conta-se a história de alguém que era muito próximo de Jesus. Na verdade, era o seu melhor amigo, Lázaro. E eles vieram e disseram que Lázaro estava doente. Depois eles voltaram e disseram que Lázaro havia morrido. Então veja que interessante. Lázaro era o melhor amigo de Cristo e ficou doente e morreu. Isso não quer dizer, né, que eu e você então estamos imunes às doenças se seguirmos esse estilo de vida. Mas eu gosto muito de uma frase em João capítulo 11, se não me falha a memória, no verso 5, quando Jesus diz que essa não é uma doença de morte, mas uma doença para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, vamos acreditar que realmente Deus já nos deixou tudo o que nós precisávamos para estarmos preparados para esse momento. Ele já sabia que aconteceria isso ao longo da história. E ele deixou as orientações desde o princípio. Porque Deus, ele nunca é pego de surpresa. Deus não é surpreendido, porque ele conhece toda a história. E por conhecer toda a história, antes mesmo do pecado ser, né, uma realidade no mundo, Jesus já havia se entregado como o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Antes mesmo dessa pandemia chegar, ele já tinha deixado todas as orientações do princípio de estilo de vida que eu e você devemos adotar, se queremos sair vivos ao final dessa pandemia, se queremos vencer essa luta contra esse vírus. E nós temos muita informação, mas somos muitas vezes negligentes em obedecer aquilo que conhecemos. Então, meu convite para vocês hoje é que a gente deixe de ser filhos rebeldes, né? E que a gente seja mais obediente.
as ordens e as oportunidades que Deus nos deu de implementar esse estilo de vida e ter a vida em abundância que Ele promete em João 10:10. Bom, agradeço, né, pela oportunidade, encerro por aqui. Ana Clara está aqui, eu acho que o pastor precisou sair, né, Ana? Não, eu estou aqui. Ah, tá aí? Agora. Ah, tá. Legal, pastor. É que eu tinha visto que o pastor, em um certo momento, tinha saído. E aí eu pensei que ele não tivesse voltado. Aqui teve muita gente saindo, entrando. Quase fiquei doido, tanto ver nome aqui entrando e saindo de gente. Voltei aqui, então. É porque Legal, pastor. a imagem no meu celular, ele fica melhor. Só que ele Sim. dá uma microfoniazinha aqui. Mas, doutor, olha, maravilha. Que Deus abençoe, viu? Muito bom. Deus seja louvado pelo seu ministério. Amém. Doutor, eu queria abrir aqui um espaço aqui, de alguns minutos, para quem quiser fazer alguma pergunta, né? Eu já vi que ali tem algumas perguntas. O senhor já respondeu. Chegou uma sobre B12. Já eu respondi uma, mas a da B12 eu não respondi. Então, amigo, você abre o seu microfone, você faz a pergunta e depois você fecha o microfone novamente. Tá bom? Ana Clara. Oi, boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Na realidade, eu não tenho nenhuma pergunta, porque ficou muito bem explicado. Eu só tenho a agradecer a Deus e a você por estar aqui com a gente hoje. É um privilégio muito grande, tá? Eu estou muito feliz em pensar assim que com a pandemia dessa, com tantos problemas, a gente se aproxima, né? Através da mídia, mas a gente se aproxima. Muito obrigada, viu, pela sua disposição em atender a gente. Eu sei que você é muito ocupado. E nós estamos passando momentos difíceis, eu sou da área da saúde, e a gente está passando momentos de muito estresse, de muito sofrimento, né? Em ver o sofrimento do outro e também em estar em meio àquele estresse, né? Isso é verdade. Obrigada, porque contribuiu muito, muito. Até me emocionei de ouvir a palavra de Deus, a mensagem de saúde através da palavra de Deus. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e o convite, Ana Clara, e eu fico assim impressionado como que Deus realmente ele não é surpreendido. Tudo que realmente tem a ver com a construção da nossa imunidade para esse momento tão crítico que a gente está vivendo, está escrito nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. E se a gente for observar, os 3 primeiros capítulos da Bíblia, ele é como se fosse um resumo do Evangelho. Não, um resumo da Bíblia, desculpa. Um resumo da Bíblia toda. Porque, veja, você tem a criação, você tem a queda e você tem a redenção. Tudo aparece nesses 3 primeiros capítulos da Bíblia. Né? Porque aqui em Gênesis capítulo 3, a gente vê o processo da queda, mas vê Jesus também se apresentando ali como aquele que teria o calcanhar ferido, mas feriria a cabeça, ou seja, que traria a vitória. Então, nesses 3 capítulos, eu vejo que aqui Deus fez um resumo da Bíblia antes mesmo de a gente conhecer todo o conteúdo dela. Está tudo resumido aqui nesses 3. E nesses 3 é justamente onde ele deu todas as informações para que a gente tivesse essa vida abundante, que é o desejo dele, escrito lá em João 10:10. Então, são 3 capítulos que vale a pena a gente ler mais vezes e estudar. Na verdade, esses 3 capítulos, eles são muito lidos, mas não são estudados, né? Porque todo ano que a gente começa o ano bíblico, pelo menos até o capítulo 3 de Gênesis, a gente vai, né? Então, assim, a gente lê muito Gênesis, mas entende pouco Gênesis. A gente lê tantas vezes Gênesis e não presta atenção, às vezes, em alguns detalhes importantes. Então, eu sou muito mais adepto, ao invés da gente fazer ano bíblico, né, a gente fazer estudo bíblico, né? É diferente. Ano bíblico é para a gente ler a Bíblia, o estudo bíblico é para a gente estudar a Bíblia. E quando a gente vai, por exemplo, pelo Revivados por Sua Palavra, estudando um capítulo por dia, é uma forma da gente estudar de uma maneira muito melhor. E aí a gente vai tendo esses graus de compreensão diferenciado e começa a perceber que é lindo demais quando a gente entende essas questões e sabe que Deus deixou todas as orientações para o homem aqui nesses 3 capítulos da Bíblia. Verdade. Doutor, obrigado, Ana Clara, pela participação. Doutor, tem aqui a pergunta aqui acho que é do Valmir, né? Como produzir a vitamina B12, é isso? Isso. Com relação a B12, a gente tem que entender que B12 é uma vitamina muito importante. Ela tem funções muito importantes no nosso organismo para produção de sangue, para funcionamento do cérebro. Então, ela é fundamental. Porém, a gente precisa entender que ela é produzida por bactérias. Essas bactérias, elas colonizam tanto o solo quanto o intestino.
dos seres vivos, porque no nosso intestino também tem essas bactérias. Só que algo que a gente precisa observar é o seguinte: ninguém vai comer terra, né? A não ser mulheres que estão grávidas e às vezes tem um processo que a gente chama de geofagia, onde ela quer comer terra, né? Porque tem uma doença chamada pica-malácia. Mas o normal não é ninguém comer terra, né? Então, quer dizer, eu não aproveito essas bactérias que são produtoras de B12 que estão lá no solo. E também, né, não vou sugerir que ninguém coma, né, o resíduo que sai do intestino, porque aquilo também é cheio de vitamina B12. Então, da onde vem a nossa B12? Pergunta interessante. Então, olha só, quando nós olhamos, por exemplo, para um boi, uma vaca ali, um ruminante, ele tem o estômago dele dividido em 4 compartimentos. Ele tem os 3 primeiros compartimentos, que são câmeras de fermentação, onde tem muitas bactérias, né? É o retículo, o rúmen e o omaso, esses 3 primeiros compartimentos. E o último compartimento é um compartimento químico, igual ao nosso, um estômago químico, que é o abomaso. As bactérias que estão nesses 3 primeiros, elas vão migrando de um para o outro até cair nesse estômago químico. Quando essas bactérias caem no estômago químico, elas morrem. E a B12, que elas produzem, que faz parte da sua composição, é disponibilizada para que a vaca, o boi, então, possa fazer a absorção e fazer o uso. Os animais, então, eles têm a produção da B12 aqui, produção de B12 aqui para as bactérias, e a absorção de B12 aqui. Ou seja, primeiro vem a produção, depois vem a absorção. Então, eles conseguem aproveitar, né, a B12 produzida por essas bactérias que estão no seu trato gastrointestinal. Menos um animal, o coelho. O coelho, ele tem a região de absorção aqui e a região de produção aqui. O que isso quer dizer? Que onde eu absorvo está antes de onde eu produzo. Então, o coelho não tem B12 entrando em contato com a região de absorção, onde as bactérias vão morrer no estômago e ele aproveitar. Aí, o que o coelho faz para poder aproveitar? Ele faz uma prática chamada de secotrofagia, que é comer as suas próprias fezes, né? Então, eu não recomendo essa prática para nós, acho que ela é muito perigosa, né? Nem deve ser gostosa. Mas aí, o que a gente tem que entender, então? Eu preciso de B12. E já vi que nas duas formas, nem comer terra e nem, né, comer fezes, são interessantes. Da onde vem nossa B12? Quando nós comemos produtos de origem animal, esses animais incorporaram a B12 das bactérias. Então, a gente consegue aproveitar a B12 que vem dos produtos de origem animal. Então, carne, queijo, leite e ovos são produtos que contêm vitamina B12. Mas eu não recomendo esses produtos como fonte de B12. Então, eu não recomendo esses produtos como fonte de B12 por um motivo importante. Hoje, nós entendemos que o sistema de produção é muito ruim. E esses produtos, eles estão trazendo mais doenças do que benefício. Então, não vale a pena eu ingerir aí carne, leite como fonte de B12, em detrimento à quantidade de problemas que eles trazem para nós. Então, é importante nós observarmos que a ciência descobriu como sintetizar a B12, ou, na verdade, extrair a B12 dessas bactérias que estão no solo e fazer com que nós tenhamos hoje a possibilidade de usar suplementos de vitamina B12. Então, quem se torna uma pessoa vegetariano estrito, que não come nada de origem animal, esse, então, deve fazer o uso de suplementos de vitamina B12. Só que aí vem uma notícia interessante aqui, ó. De cada 10 pacientes meus que eu peço exames de vitamina B12, que comem carne, queijo, leite, ovos, de cada 10, 7 deles estão com a vitamina B12 abaixo do normal. Então, ou seja, mesmo consumindo os produtos de origem animal, isso não é uma garantia de que eu vou estar com a minha B12 normal, porque a absorção dela é difícil. Então, todos nós, independente de comer ou não produtos de origem animal, deveríamos fazer o exame e, estando baixo, fazer as correções através de suplemento. Muito bem. Doutor, aqui tem uma outra pergunta aqui da Miriene. Quem tem lúpus não pode tomar o sol? Bom, o lúpus ele é uma doença autoimune, né? E a gente sabe que lúpus muitas vezes afeta também a pele. E isso faz quando ela toma o sol, mas se torna a doença mais... Bom, então assim, para quem tem lúpus, que é uma doença autoimune, o sol realmente pode ser um problema, né? Pode ser um problema. Então é importante a gente observar esse detalhe, porque se a pessoa não puder tomar esse sol, principalmente o sol do meio-dia, que é quando a gente produz a vitamina D, para quem tem lúpus, então se torna mais importante ainda observar a questão da necessidade da suplementação. Porque a deficiência de vitamina D faz com que a gente tenha uma piora muito grande em todas as doenças autoimunes.
Então, quem tem lúpus não deve tomar o sol do meio-dia, pode tomar o sol da manhã, e esse sol da manhã vai ser importante para que a gente justamente faça a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Porém, o sol do meio-dia, esse não é recomendável. Então, tem que fazer o exame e fazer a reposição de vitamina D. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu tenho uma conhecida, inclusive amiga da minha filha, ela tem lúpus. E Sim. me diga uma coisa, essa doença ela é incurável? Ela não tem uma maneira de a pessoa ficar curado do lúpus? Pois é o Raimundo Amora, né? Que fez a pergunta, né? Isso, eu já aprendi o nome aqui, ó. Então, veja só, lúpus é uma doença autoimune. Doenças autoimunes, a ciência não considera como sendo doenças que têm cura, mas sim doenças que têm remissão. O que é remissão? É quando a gente melhora da doença a tal ponto de não ter a necessidade de fazer o uso de medicação, porém, eles não consideram que essa pessoa esteja curada. Em algum momento, a doença pode se manifestar novamente. Só que eu penso de uma maneira diferente, baseado num versículo bíblico que é Êxodo capítulo 15, verso 26, quando diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, eu não vejo que nenhuma doença seja incurável. Não vejo que nenhuma doença seja incurável. Toda doença pode ter cura, sim. Mas, para a ciência, realmente, doenças autoimunes não são doenças consideradas, né, doenças que têm cura. São doenças que têm tratamento e controle. Tratamento e controle. Então, é importante a gente observar esse detalhe. Mas, levando um estilo de vida muito saudável, geralmente a pessoa vive muito bem. Eu trato de uma paciente que tem lúpus. Agora, minha internet voltou a funcionar aqui. Eu trato de pacientes que têm lúpus, né? E tem uma paciente que entrou num processo de remissão, hoje ela não faz uso de nenhuma medicação, está muito bem e vive como se não tivesse a doença. Doutor, me diz uma coisa, o senhor poderia deixar o seu telefone com a gente? O senhor atende por telefone, essas coisas assim? Eu faço alguns atendimentos. Eu estou assim com a agenda bem complicada assim de tempo, porque nós fizemos o lançamento de um curso online. Eu vou ter que dar assistência aí para um grupo enorme de pessoas. Mas eu vou, sim, eu passo, sim. Eu peço para o pastor, né, compartilhar o meu telefone contigo. Ele tem e aí ele já passa. Eu coloco no grupo aqui o telefone do doutor. Tá. Eu vou passar também, pastor, o da minha esposa, porque assim é mais fácil falar comigo, falando com ela, do que mandando mensagem direto para mim. O meu chega muita mensagem, eu fico perdido. Hoje eu estava vendo aqui que eu recebi mensagem de um pastor amigo lá do Rio Grande do Sul, faz quase 2 semanas, né? E eu só vi hoje, enquanto eu estava esperando começar a live, que eu estava respondendo umas mensagens aqui. Então, né, por gentileza, mandar para a esposa. Eu vou passar o contato dela para o senhor, tá, pastor? Tá certo. Doutor, eu estava pedindo indicação aqui de um outro colega que passou aqui, né? O doutor Pedro, né? Ele ficou aí mais de semana com a gente aí, fez um curso como deixar de fumar e tal. E eu pedi a indicação dele, né, para nossa live aqui. E ele falou assim, olha, tem um amigo que ele é muito bom mesmo. Então eu vou passar aqui. É o Pedro aqui de Brasília? Sim. Ele disse, eu vou passar o contato dele. Se você não conseguir, eu vou passar o contato da esposa dele. Então ele me passou o seu contato da sua esposa, viu? Então o senhor já tem os dois. É o Pedro, esposo da Elisângela, né? Isso, a gente já tinha fechado aqui, né, para fazer a live hoje. E aí depois ele me passou o seu contato e o da sua esposa. Legal, gosto muito deles. Eles são um casal maravilhoso também, que se dedicam muito à obra de Deus. Muito bem, e alguém mais tem alguma pergunta? Você pode abrir seu microfone, fazer a pergunta e depois fechar o microfone. Eu acho que não tem mais, doutor. Bom, estou à disposição. Se chegar mais alguma, estou tranquilo aqui. O final de semana tá bem tranquilo. Ó. Só falei agora à noite para vocês, falo amanhã de manhã numa igreja aqui, prego presencialmente, faço palestra à tarde nessa igreja, no domingo eu falo para uma igreja do Rio de Janeiro, no domingo à noite eu falo na igreja central de Brasília, tá tranquilo. Tá assim, tranquilo. De boa. Doutor, pastor, gostaria... Oi, gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Valmir, pode falar. O senhor falou muito bem acerca da água aqui, eu fiz aqui uma listinha, eu acho que eu estou consumindo aqui em torno de 50% do que deveria. Mas assim, com relação à questão da água, o que o senhor
O negócio sério. Nessa pandemia o negócio estava muito sério. Assim, eu gostaria de saber assim, como é que o senhor vê a questão do suco com relação ao processo de hidratação. Porque a gente ouve os pós e os contras, mas assim, e ultimamente eu tenho visto muito algo negativo acerca dos sucos naturais, nesse sentido. Qual que é a recomendação do suco com relação à hidratação do nosso corpo? Como é que o senhor vê isso? Gostaria de uma breve explicação, se possível. Legal, Valmir. Eu vou explicar então. Boa pergunta. Veja, um aspecto importante que a gente tem que entender é o seguinte: água, quais são as características dela? Então, vamos entender um pouquinho das características, que isso já vai nos ajudar a ter uma noção. A água, ela é incolor, inodora, insípida e zero caloria. Então, olha só, ela não tem cor, não tem sabor, né? Não tem cheiro e também não tem calorias. Quando a gente olha para o suco, já mudou bastante, né? Ele já tem caloria, ele tem cor, ele tem cheiro, tem sabor. Então, ele não é um substituto ideal para a água, não, de maneira nenhuma. É claro que o suco hidrata. Sim, o suco hidrata, mas eu não vejo o suco como sendo uma opção para hidratação. Por quê? Principalmente pela questão das calorias. Porque quando eu faço a ingestão do suco, né, eu estou ingerindo calorias. Quando eu faço a ingestão de água, eu só estou ingerindo esse líquido que é fundamental para a vida e a gente poderia chamá-lo de elixir da vida. Elixir da vida. E o que eu poderia usar, então, como um substituto parcial da água? Né? Podemos usar chás, mas não precisa ser quente, pode ser gelado. Sei que em Rondônia ninguém vai querer ficar tomando chá quente. Né? Mas esses chás que você faz, eles servem como substitutos da água. E aí eles seriam gelados, mas não podem ser adoçados também. Se você for usar o açúcar, ele fica calórico e aí não serve. E adoçante? Pode. Adoçante pode, mas não são todos os adoçantes que são recomendados, né? A gente tem aí 3 adoçantes que eu queria destacar que pode ser uma opção para nós. Um deles, né, é o stevia. Esse é o melhor adoçante que tem. Só que nem todas as pessoas se adaptam com esse adoçante por um motivo. Ele deixa um residual amargo na boca para algumas pessoas. Não são todas, mas algumas sentem esse residual amargo. Eu sou uma delas. Então, para mim, stevia é complicado. Já tem outro que chama-se xilitol, com X e Y, né? O xilitol, ele é uma opção bem interessante também. Uma ou outra pessoa, raríssimos casos, alguém usando xilitol pode ter diarreia. É muito raro. Mas aí tem uma substância muito parecida, que é o eritritol, que você pode utilizar também, e aí ele serve como um adoçante. E o último chama-se talmatina. Qualquer um desses 3 seriam bons adoçantes para poder adoçar esse chá, para você beber ele gelado durante o dia, como um substituto de até 50% da água. Então veja, Valmir, você disse que está bebendo 50%, você pode acrescentar os outros 50% agora na forma de chá gelado, que você vai distribuindo durante o dia para ajudar também na manutenção da temperatura corporal e assim por diante. Mas o suco, ele não serve, então, como um papel dele, né, de hidratação, como substituto da água. E ainda tem um detalhe muito interessante da gente observar do suco, que é o seguinte: quando eu como a fruta, eu como uma quantidade bem menor de calorias do que quando eu bebo suco. O suco ele é mais concentrado em calorias, né? E além disso, a fruta ela tem fibra. O suco geralmente não tem fibra. Isso quer dizer que a frutose, que é o açúcar da fruta, sem a fibra, vai ser absorvido muito rápido. Então, essa absorção rápida gera estímulo para o seu pâncreas produzir insulina, o que muitas vezes, né, pode favorecer até produção de triglicerídeo na corrente sanguínea e aumento de peso por causa do suco, por causa da absorção rápida que ele tem. Então, esse é um detalhe interessante da gente observar, porque a gente fica com o suco. No suco a gente concentra a pior parte da fruta, que é a frutose, e a melhor parte, que é a fibra, a gente descarta. Então, comer fruta é muito interessante, beber suco, não. É claro que de vez em quando, se quiser beber um suco, isso não é problema nenhum, mas utilizá-lo como substituto da água eu já não veria como uma forma interessante, não. Muito bem. Doutor, tem uma outra pergunta aqui, da Leide. Ela diz assim: existe uma marca mais segura de vitamina D no mercado? Existem várias marcas de vitamina D que são boas, porém elas acabam saindo caras para fazer o tratamento com elas. Essas marcas comerciais, por exemplo, Adera, Aderogil, Depura, todas elas são boas. Mas eu vejo que a melhor opção, se a gente tiver essa condição, é fazer a vitamina D na forma manipulada. Pelas farmácias de manipulação, geralmente a gente consegue uma vitamina D que fica bem mais barato do que usar esses produtos comerciais. Eles são muito bons,
mas ficam caros. E quando a gente faz na farmácia de manipulação, a gente consegue também determinar a dose que a gente quer. E a dose depende de como está a sua vitamina D hoje. Baseado na dose, você pede na farmácia, eles vão fazer e o custo-benefício vai ser muito melhor. O preço vai diminuir bastante. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Everaldo também, que diz assim: doutor, parei de comer carne, mas estou consumindo mais queijo e ovo. Tenho que eliminar também o trigo, o queijo e o ovo? Olha, o trigo eu não vejo como sendo uma necessidade, né, para muitas pessoas fazerem a eliminação. Para quem que a gente recomenda, né, a retirada do trigo? Obviamente, uma pessoa que tem doença celíaca, essa não pode nem sentir o cheiro do trigo, a gente brinca, né, que já passa mal. Se, por exemplo, tem doença celíaca e tiver contaminação cruzada pelo ar, a pessoa já vai passar mal. Agora, para quem que a gente recomendaria a retirada desse trigo? Para pessoas que têm doenças autoimunes. Então, por exemplo, o lúpus é uma doença que a gente sugeriria a retirada do trigo por pelo menos 3 meses e observar como que o corpo reagiu. Isso é interessante para doenças autoimunes. Ou para pessoas que fizeram um teste alérgico e aí, quando ele fez o teste alérgico, ele descobriu 3 cruzes, né? 3 cruzes no teste alérgico para glúten. O glúten, quando a gente faz o teste alérgico, pode dar nenhuma cruz, 1 cruz, 2 ou 3. 3, eu suspenderia o consumo para sempre. 2, eu ficaria 3 meses também sem utilizar e repetiria o exame. Se diminuiu para 1 cruz, voltaria a consumir. E quem tem... Opa, está acabando minha bateria aqui. E quem tem 1 cruz só no teste alérgico pode continuar consumindo glúten sem problema nenhum, ou seja, pode usar o trigo, né? Agora, quando a gente pensa nas proteínas de origem animal, a gente tem que observar o seguinte: existem algumas pesquisas que analisam a qualidade de vida das pessoas. E essas pesquisas mostram, por exemplo, que quem tem uma dieta ovo-lacto-vegetariana está muito próximo, né, em termos de qualidade de vida, de uma pessoa que tem uma dieta com ovo, com carne, com leite. Ou seja, a distância é muito pequena. Você teve uma melhora, sim, mas ela é muito discreta. Para você realmente ficar longe de doenças e melhorar muito a qualidade de vida, o ideal seria a abstenção completa. Só que essa abstenção completa é algo que a gente também precisa recomendar de uma maneira muito prudente, né? Eu sei que, infelizmente, em Rondônia, em determinadas regiões, a gente sabe que as pessoas têm uma dificuldade para se alimentar muito grande, porque a variedade não é muito grande, né? Se tem muito boi aí, né? A gente brinca aí que planta boi e não planta trigo, né? Não planta essas coisas, né? E tem crescido muito a produção de animais nessa região, muitos deles, infelizmente, até em área de proteção, né? Onde a Amazônia foi desmatada. Então, a gente sabe que tem que observar qual é a variedade que eu tenho hoje de oferta de alimentos vegetais para que eu também tenha uma alimentação que supra a minha necessidade. Porque senão pode ser um tiro no pé. Eu deixo de comer aí, né, o queijo, o ovo, e de repente fico com uma dieta muito restrita, posso ficar doente. Então, o primeiro processo que a gente deve pensar é o seguinte: começa uma fase de inclusão. Crie uma lista de tudo aquilo que você não come e deveria comer. Depois crie uma outra lista daquilo que você come e deveria retirar. E comece trabalhando pela sua lista de inclusão. Vai incluindo, aprendendo a comer coisas novas, para que quando você vá para a sua lista de exclusão e de repente comece a retirar esses alimentos de origem animal, você já tem uma variedade grande de alimentos vegetais para poder suprir a sua necessidade e não correr o risco de desenvolver uma carência nutricional, né, uma anemia ou algum outro problema, porque aí a gente tem 2 problemas. Primeiro, a gente fica doente, depois vira pedra de tropeço para aqueles que têm intenção de mudar. Então, a gente tem que fazer as coisas com muita cautela para que realmente a gente siga numa direção que seja segura e tenha melhor qualidade de vida e não acabe ficando pior tentando fazer o que é certo. Tá certo. Doutor, para encerrarmos aqui esse momento de perguntas, nós que tem uma pergunta aqui interessante. E quem tem esporão, doutor? O que fazer? Quando a gente pensa em esporão, é um osso que cresceu mais do que deveria, né? E, nesse caso, algo que a gente tem visto que tem surtido um resultado interessante, primeiro, obviamente, é você não ficar apoiando, né, em cima desse calcanhar aí que, de repente, está com esporão. E a atividade física, então, você vai ter que continuar fazendo, mas buscar uma atividade física que você se adapte, que não gere mais lesão, que não piore o caso. Mas algo que as pessoas têm feito e tem surtido um resultado interessante é o uso do cloreto de magnésio. O que é esse cloreto de magnésio? É aquele que muita gente às vezes conhece como sal amargo.
né, o sal amargo. E esse cloreto de magnésio, o magnésio tem uma capacidade de conseguir diminuir esse processo de crescimento ósseo que está acontecendo. Ele retira o cálcio dessa região e tem ajudado algumas pessoas. Só que aí tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: você vai comprar lá o cloreto de magnésio, vai dissolver ele na água, tem que guardar na garrafa de vidro, não pode ser numa garrafa de plástico, fica dentro da geladeira, né, toma todo dia lá um cálicezinho dele e tal. Só que o horário para tomar é muito importante, muito importante. Por quê? Se eu pego e tomo um cloreto de magnésio desse, porque eu estou com um esporão, num horário próximo da refeição, eu prejudico a absorção do cálcio. E aí eu vou acabar gerando outro problema, que aí eu vou gerar uma osteopenia, osteoporose lá, sei lá, depois de quanto tempo. Mas é importante a gente observar esse detalhe, então, que se for adicionar, né, o cloreto de magnésio como parte do tratamento, ele precisa estar 2 horas longe das refeições. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Imagine que você tenha comido 7 horas da manhã. 2 horas depois, 9 horas. Então, você pode tomar o cloreto de magnésio às 9 da manhã. Se você for almoçar meio-dia, às 10 horas, vai fechar 2 horas antes também. Então, entre 9 e 10 da manhã, você faria o uso do cloreto de magnésio. Se, de repente, você almoçou meio-dia e vai jantar às 6 horas da tarde, então você tem das 2 às 4 para poder tomar esse cloreto de magnésio. E se você jantou às 6, a partir das 8 horas da noite, você também pode fazer o uso. E aí você não vai prejudicar a absorção do cálcio, que poderia gerar um outro problema, melhor esporão, e gera uma osteopenia, osteoporose. Aí também o caso não vale a pena. Muito bem, doutor. Nós queremos agradecer ao senhor aqui. Só um pouquinho. Eu queria falar. Vamos deixar aqui a Camila. Fala, Camila. Doutor, eu só queria tirar uma dúvida. Meu filho, ele toma uma mamadeira 3 vezes ao dia. Ele não consome leite doce, não. Mas é mamadeira de leite? De vaca? Não. Eu não dou leite para ele. Do que é essa mamadeira? Então, geralmente eu faço com inhame, o leite do inhame, ou o leite da castanha do Pará, ou o leite de coco seco. Certo. Uso assim. E eu coloco as frutas, a banana, a maçã, o mamão. Eu sei que as combinações delas não são muito boas. Não, essas 3 combinam, sim. Deixa eu só ver uma pergunta rapidinho aqui, ó, Camila. É a idade dele? Ele tem 2 anos. 2 anos e 2 meses. E assim, eu só queria saber se, por exemplo, como ele tem 2 anos ainda, eu não consigo ainda forçar bem ele comer outras coisas. Apesar que eu não dou biscoitos, eu não dou salgadinhos, eu não dou doce, balinha para mim, não sabe o que é. Então, assim, eu queria saber, assim, se faria mal eu fazer essas combinações todos os dias, assim, por exemplo, até 3 vezes ao dia, que eu tô tentando tirar essa desse meio-dia na tarde, eu tô tentando tirar para ver se ele come melhor. Porque daí, quando ele não come, a nossa saída é dar mamadeira, porque lá tem bastante coisa saudável, né? E eu dou para ele tomar. Tá. 3 observações aqui de dicas para você, tá? Deixa só eu fazer um negócio aqui. Eu vou ligar o carregador e vou tirar esse fone, porque eu tô com medo de acabar a bateria enquanto estiver fazendo essa resposta. Tá. O áudio talvez fique um pouquinho mais baixo agora, não sei, mas... Não, tá ótimo. Legal. Para mim ficou baixo agora o de vocês, mas dá para ouvir também, bem baixinho, mas eu ouço. Aí 3 considerações importantes então, Camila. A primeira consideração importante é a seguinte, tá? Quando a gente está fazendo, né, um leite vegetal, que na verdade o nome correto não é leite vegetal, mas também não vai mudar, igual vitamina D vai continuar sendo vitamina D, mesmo sendo hormônio. Quando a gente está fazendo um leite vegetal, que o nome correto seria extrato vegetal, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou fazendo esse extrato vegetal, esse leite vegetal, para entrar como substituto do quê? No lugar de quem que ele vai entrar? Vai entrar no lugar do leite de vaca, que geralmente é utilizado.
Então, o que a gente precisa observar? Quais são os nutrientes que esse leite de vaca oferece para que eu busque alguma coisa que não seja similar somente na aparência, mas seja também um similar na composição, na qualidade. Então, veja, o leite, ele é rico em proteína, o leite é rico em cálcio, né? E esse cálcio, mesmo que ele não seja aproveitado, as pessoas usam o leite na expectativa de ter o cálcio. O cálcio vem, na verdade, de outros alimentos, né, que são as melhores fontes para nós. Porém, vamos entender então. O inhame, ele é fonte de carboidrato. Então, veja, ó, tinha proteína e cálcio. Com leite de inhame, não ofereci nenhum dos dois. Então, eu vou ter que ficar esperta, né? Por quê? Em outras refeições, eu vou ter que oferecer isso que não foi oferecido. Como ele tem utilizado isso como um alimento básico dele ao longo do dia, durante 3 vezes ao dia, você está correndo um risco bem grande de você, né, expô-lo a uma deficiência de proteína e gerar um problema que a gente chama de desnutrição energético-proteica, ou kwashiorkor, né, é o nome da doença, nome horroroso. Mas o que isso quer dizer? Se tiver faltando proteína, pode ser que eu comprometa o comprimento dele, o crescimento dele. Você tem as curvas de crescimento dele através do cartão do bebê? Sim, eu sempre levo ele na pediatra. Ele está sempre no peso ideal e no tamanho ideal também. Tá. Então, continua observando isso. Esse é um detalhe muito importante, Camila, que você tem que observar. Porque a falta de proteína pode comprometer a estatura. E aí gera essa desnutrição, que pode gerar uma desnutrição que a gente chama de desnutrição pregressa. O que é isso? Um período de desnutrição na infância compromete a idade adulta dele, a altura adulta dele depois, né? Então, ele não atinge a altura máxima que ele tem potencial quando tem esse nível de desnutrição na infância. Então, esse é um detalhe importante. Uma coisa que eu percebo nele é que ele não engorda. Uhum. Ele é sempre ser uma criança gordinha também não é sinal de saúde, não, viu? Então, ele só não engorda, é uma criança magra. Não tem problema nenhum. Se tiver magro e tiver com a curva de comprimento dentro do normal, ótimo, sem problema nenhum. Agora, outro detalhe que a gente deve observar, Camila, é o seguinte. Nós estamos falando do leite que também ofereceria cálcio. Nesse caso, como você disse que ele está comendo muito pouco, né? Isso quer dizer o seguinte, que ele não está buscando cálcio em outras fontes, porque as frutas que são adicionadas com inhame não gera para a gente fontes de cálcio. Onde são as fontes de cálcio? Né? Os vegetais verdes escuros, mas isso é coisa que provavelmente ele não esteja comendo em quantidade suficiente ou nem coma, né? Mas eu tenho 2 sementinhas que são bem interessantes nessa história aí. Uma delas é o gergelim e a outra o girassol. Por quê? Tanto o gergelim como o girassol, nós... E fechou o seu áudio. Bom, aí. Ativou aqui. Uhum. Voltei, né? Voltou. Ok. Então, essas 2 sementes, elas são muito interessantes, que é o gergelim e o girassol. Porque eu posso fazer leite vegetais a partir delas, e elas, então, são bem concentradas em cálcio. Então já é mais interessante elas do que o leite de inhame. Ou faço junto, leite de inhame com semente de girassol ou semente de gergelim. A minha mãe, como ela é terapeuta também, natural, ela ensina bastante coisas pra gente. Através dela até que nós cortamos o leite dele, porque eu tive um problema de depressão no início, meu leite secou no início, ele teve que usar a fórmula. E com isso ela foi ensinando a gente a se adaptar com outras formas de leite para ele que não fosse fórmulas, leite de vaca e tal. A semente de girassol nós fazemos uso. Eu até parei um pouco por esses dias, porque tá muito difícil sair de casa, comprar e tal, por conta da pandemia. Aqui tá tudo fechado. Então, assim, que eu moro em Cuiabá. E aí, assim, aí fica difícil essa locomoção. Mas a gente faz uso da semente de girassol com ele e também a semente de abóbora a gente usa também, mas não por esse motivo, né? Sim. Mas, por exemplo, o leite da castanha do Pará, por exemplo, e o coco... Eu ia chegar no castanha do Pará e o coco, né, que é os outros 2 que você usa.
Então, a gente viu que o leite de inhame, ele só vai ser fonte de carboidrato. Você até pode somar um gergelim, um girassol, para você tentar enriquecê-lo com um pouco de cálcio. Tá? Quando a gente olha para os outros dois leites, que é o leite de coco e o leite de castanha do Pará, eles já são leites ricos em gordura. Então, para uma criança que está em baixo peso, esses leites são interessantes porque eles são mais calóricos do que o de inhame. Porém, nenhum dos dois, mais uma vez, vai contemplar a questão do cálcio. Então, mesmo que eu faça um leite de castanha do Pará, eu deveria incluir ou gergelim ou girassol. Se eu fizer um outro leite de coco, também incluiria o gergelim e girassol, porque aí eu vou adicionar cálcio, que é uma coisa importante. Então, os 3 leites que você faz, nenhum deles é ruim. Só que eles têm um padrão muito diferente daquilo que você, né, precisa buscar e observar quando se pensa num leite vegetal. Por exemplo, se você fizesse um leite vegetal de amendoim com semente de girassol, você faria um leite que é tão rico em proteína quanto em cálcio. Então, mas você teria as duas coisas juntas, né? Então, seria uma opção bem legal também. Agora, lembra que eu falei que eram 3 detalhes? Né? Eu já passei 2. Né? O primeiro, a questão da proteína. O segundo, a questão do cálcio. Um terceiro detalhe muito importante agora é o seguinte. Se você estivesse amamentando seu filho até hoje, a recomendação seria a seguinte. Chegou no horário da refeição, primeiro comida, depois peito. Peito seria presente, né? Seria prêmio. Comeu, tem peito. Não comeu, não tem. Então, você deveria fazer a mesma coisa agora com relação ao padrão de alimentação. Chegou na hora da comida, nunca entro com o leite primeiro. Entro com o alimento sólido. Insisto para comer o alimento sólido. Comeu o alimento sólido, dou a mamadeira do leite vegetal. Não comeu? Não dou. Espera um pouco. Ah, vai reclamar, vai chorar? Vai. Só que, assim, quem tem que mandar é você, não é ele, não. E se deixar, essas criaturinhas mandam na gente. A coisa é terrível mesmo, né? Nasce com um espírito mandão, que é um negócio que realmente não pertence a Deus. Esse espírito que as crianças nascem. Porque fala que em pecado concebeu minha mãe, lá Davi fala, e realmente a coisa é feia. Então a gente tem que começar a impor limite já desde pequeno. E quando você trabalha desse jeito, isso vai te ajudar muito. Oferece o sólido. Não quer. Vai pedir o TT, sei lá. Vai querer, né, o leitinho. Não dá. Não dá. E fala assim, ó, primeiro esse, depois esse. Vai chorar, vai espernear, mas você vai pondo limites e ele vai aprendendo isso, tá? Então, isso é uma coisa bem legal. Ele, na verdade, assim, eu até esqueci de falar, ele até um ano e meio, 1 ano e 8 meses, ele não comia nada. Era só isso mesmo. A única coisa que ele gostava muito era o brócolis e o couve-flor. Isso eu fazia uma vasilha e ele comia inteira. E agora sim, agora ele come, ele almoça, a refeição principal dele, assim, de comida mesmo, fora o mamar, é o almoço. Aí hoje ele come, né? Eu não dou outra coisa, ele acaba comendo. E assim, ele gosta muito das verduras, igual abobrinha ralada, ele gosta de comer ela crua. O brócolis, o couve-flor até hoje ele come. Cebola e alho, se deixar, ele põe na boca sem... Se a gente vê, ele vai mastigando. Tomate ele come inteiro. Então, assim, algumas coisas ele ainda come. Só que eu fico preocupada ainda por conta dessa falta do que os alimentos deveriam passar para ele. Uhum. Você pode começar, por exemplo, usar o leite vegetal para fazer um mingau de aveia. E aí você coloca uma banana picada, você coloca ali uma maçã ralada junto do mingau de aveia, né? Você pode deixar essa aveia hidratando durante a noite num leite de coco com semente de girassol, um exemplo. E aí depois você pica as frutas e oferece para ele, que aí é um overnight, né? Que é ficar a noite inteira de molho. Para engrossar, eu bato a aveia junto. Pode ser, então. Sim. A aveia é muito boa. A aveia é excelente. Ele usa 3 vezes ao dia a aveia também, porque eu bato ela para engrossar. Legal. A aveia é excelente, porque ela é rica em carboidrato, tem fibra e também tem proteína. Só que se você usar as sementes de girassol e gergelim junto, aí a gente vai adicionar mais coisas ainda, que é justamente o cálcio que a gente está atrás agora também. Sim.
cálcio de farmácia, por exemplo, eu não daria. Eu acho que não vejo essa necessidade. Se a gente conseguir fazer só esse ajuste, tranquilo, ainda mais que ele gosta bastante do leite, então você adicionando a semente de girassol, você vai enriquecer bastante e vai suprir a necessidade dele. Você falou que ele gosta de brócolis, que também tem cálcio, né? Então, ofereça bastante esses alimentos e só faça esses pequenos ajustes que eu acho que vai dar certo. Tá, muito obrigada. Desculpa o tempo. Obrigada. Não, tranquilo. Doutor, nós vamos aqui então para a última pergunta, porque eu estou olhando aqui no meu relógio, já são 10h30 aí, né? Sei lá, nem vi. Aí, aqui é 9h30 e vai dar 10h30. O Jenison quer fazer uma pergunta aí, depois do Jenison, a gente vai fazer a oração e nós vamos encerrar a nossa live de hoje, porque já está ficando muito tarde e amanhã é dia de, como diz os nossos amigos no Nordeste, amanhã é dia de crença. Jenison. Vamos lá, doutor. Eu tenho um pouco de receio de fazer uso do leite de soja por conta do veneno. O que você me diz sobre o leite de soja? A pergunta é só essa, sobre o leite de soja. Você falou alguma coisa antes, porque eu não consegui entender direito. O volume meu aqui está bem baixo, deixa eu ver. Eu falei que eu tenho um pouco de receio a respeito do leite de soja, por causa do veneno. Qual que é o seu conceito a respeito disso? Tá, legal. Pergunta bacana também. A gente tem que observar um detalhe importante, que é o seguinte. O maior problema da soja hoje é a transgenia. Então, isso já é uma coisa que é complicado. Se a gente fosse fazer o uso do leite de soja, seria interessante que fosse um leite de soja já industrializado, aonde vem no rótulo descrevendo se ele é ou não transgênico. Então, eu não compraria soja a granel, né, para poder fazer leite de soja em casa, porque eu não vou saber se ela é transgênica. E a gente sabe que no Brasil hoje a transgenia é enorme. Eu não sei precisar por estado, mas eu sei no meu estado, lá no Paraná, onde eu nasci, que lá nós temos 99,3% da soja transgênica. Ou seja, quase não tem soja não transgênica. Então, assim, isso que lá foi o último estado a liberar a transgenia. Nos outros talvez seja até pior. Mas o que a gente pensa, então, primeiro é esse aspecto, transgenia. Isso já é um problema. Um segundo aspecto, que aí os homens, né, geralmente ficam receosos, ou as mães receosas com relação a oferecer para os meninos o leite de soja, é porque se criou aí todo um contexto de que leite de soja tem muito fitoestrógeno, que é um hormônio vegetal, né, feminino, e que isso daí poderia diminuir a libido sexual no homem, né, poderia gerar um comportamento distorcido com relação à sua masculinidade, e assim por diante. Tá? Então, aí eu vou colocar uma pergunta para vocês refletirem um pouquinho. Qual é o país do mundo que mais consome soja? Chutem aí, pode chutar. Japão? Não. China. China, muito bem. O país do mundo que mais consome soja é China. Se gerasse problema de diminuição de libido e infertilidade, eles não teriam 1 bilhão a mais de pessoas do que tem no Brasil. Concorda? Então, esse é um bom aspecto para a gente pensar e refletir. O que acontece é que a gente não pode exagerar, obviamente. O exagero no consumo da soja, seja na forma de leite ou seus derivados, isso realmente não é bom, é prejudicial. Então, eu faria uso sem problema nenhum do leite de soja, contanto que não fosse todos os dias da semana, né, que a gente incluísse outros tipos de leite vegetais também e fizesse aí uma troca, usando 3 vezes, 4 vezes na semana. E também fazendo o uso do leite de soja, não incluiria no mesmo dia um outro derivado de soja. Por exemplo, em casa a gente usa bastante o tofu, ou tofu, né, que é o queijo de soja. E aí no dia que come um, não come o outro. Por quê? O excesso realmente do consumo de soja pode desenvolver no homem algo que a gente chama de ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas. Mas é raríssimo isso acontecer por causa do consumo de soja. Nem no Japão e China, onde se consome muito, não tem esse problema. Então, a gente teria que ter um consumo muito exagerado. Então, eu não vejo com maus olhos não o consumo do leite de soja, contanto que a gente respeite a regra de não ser transgênico, porque aí eu não faria indicação nem dele e nem do milho, que tem hoje, né, como os 2 principais produtos transgênicos no Brasil, porque realmente tem alguns indicativos, né, nada muito ainda comprovado, mas tem alguns indicativos que eles têm um potencial
é cancerígeno muito elevado, muito elevado. Então eu fugiria por causa da transgenia em si, e não da soja em si. Muito bem. Doutor, o senhor, nós queremos agradecer o senhor pela sua disposição, né, por ter aceitado o nosso convite aqui, para estar conosco na nossa live. Dizer também que nós fomos muito abençoados aqui com os seus conselhos, né, suas dicas de saúde. E dizer para o senhor também que eu pretendo convidar o senhor outra vez para estar conosco aqui. Com certeza nós tivemos aí, fomos muito bem, fomos abençoados, todos fomos abençoados. Já vi aqui algumas mensagens aqui de agradecimentos, né, aqui chegando aqui no meu WhatsApp também, parabenizando o senhor o seu desempenho aqui, a sua mensagem aqui. E doutor, antes de nós encerrarmos, eu queria dizer para o senhor, eu acho que eu já falei quando nós conversamos no telefone, essa live está sendo gravada. E depois eu vou colocar ela lá no YouTube, né? Eu acho que eu falei com o senhor. Sim, comentou. Se eu não falei, eu estou pedindo aqui sua autorização aqui, diante das testemunhas que estão aqui, porque está todo mundo pedindo, doutor. Eles perguntam aqui no WhatsApp aqui se vai ser disponível. Então nós vamos editar ela, aquela partezinha que o senhor saiu, teve uma outra aqui que travou também. E aí depois a gente vai colocar lá no YouTube. Tá bom? Meus amigos... Fique à disposição, pastor. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu falei, doutor, que amanhã nós estamos na crença, nós estamos na igreja. Alguns lugares, né, já estão podendo ir na igreja, né, dentro ali das recomendações, né. Aqui a gente está abrindo as igrejas aqui devagarzinho ainda, né. Amanhã eu vou fazer um batismo na igreja central lá em Porto Velho. Está abrindo aos poucos aqui a igreja, né? O coronavírus ainda não chegou na curva ainda, ele está ali. Mas o senhor falou que tem muitas atividades amanhã. Então nós queremos agradecer aqui, né? Muito obrigado mais uma vez. Agradecer aos nossos amigos. Nós temos um amigo também lá em Portugal, se eu não me engano, é o Paulo. Paulinho, grande abraço, amigo. Paulinho está lá no Portugal, está conosco também. Doutor, o senhor pode nos despedir com uma oração, doutor? Sim, claro. Eu agradeço, viu, pastor, a oportunidade. É sempre um prazer a gente poder compartilhar essas informações e transformando essas informações teóricas em prática. Eu não vejo como a nossa imunidade não melhorar, a nossa qualidade de vida não melhorar. Então, realmente, agora a gente só paga o preço, né, de experimentar. Né? É só a gente experimentar e eu tenho certeza que vocês vão experimentar coisas que talvez vocês nunca imaginaram. Eu posso dizer porque, assim, eu não seguia nada desse negócio não, viu? Minha alimentação era terrível e depois que eu mudei, é outra vida, é outra qualidade de vida. E aí eu desejo isso também para todos que estiveram presentes aí nessa live. Amém. Oremos, então. Senhor, que nos altos céus habita, nos despedimos neste momento, agradecendo, Senhor, um sentimento de gratidão por essa sexta-feira à noite, já início do sábado, onde pudemos, então, conversar sobre saúde, entender que o Senhor é um Deus tão amoroso que deixou as orientações que nós precisamos neste momento, escrito na Tua Palavra, nos 3 primeiros capítulos, ainda fazendo referência à questão do Éden. Então, desde o Éden, quando nada disso havia, nenhuma possibilidade de morte, pandemia houvesse, o Senhor já tinha trazido as orientações que hoje são importantes para nós. E entendemos isso como uma demonstração de amor do Senhor desde o início, desde a criação. Pedimos também que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar capacidade de aplicar aquilo que aprendemos nesta noite. Que não fique somente no âmbito da teoria, mas que tudo isso vire uma prática e que, ao praticarmos e começarmos a colher os frutos, que também sejamos disseminadores dessa mensagem. Possamos semear o desejo no coração de outras pessoas para implementar as mudanças que todos nós precisamos, porque assim teremos melhor qualidade de vida, vamos melhorar a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde social, mas principalmente teremos uma mente mais clara para ouvir a Tua voz e também vamos melhorar a nossa saúde espiritual. Amém. Pedimos que o Senhor possa abençoar o pastor juntamente com a sua família e o batismo que será realizado amanhã. Amém.
e todos aqueles, Senhor, que estiveram presentes também nessa live, que eles possam ser abençoados pelo Senhor e possam ter a tua mão protetora sobre a vida de cada um deles nesse momento tão complicado que estamos vivendo agora no mundo. São os pedidos que fazemos e também agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Depois a gente vai estar agendando uma outra data com um outro tema importante. A gente vai estar agendando uma outra data com o senhor, né, com outro tema. Quando eu entrei lá no seu Instagram, que eu vi imunidade, eu falei, esse é o assunto. E aí nós já fechamos logo ali, né? Okay, tem bastante coisa para falar. Tem bastante coisa, né? E a gente vai estar fazendo contato novamente depois para a gente agendar novamente, tá bom? Okay. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E lembrando que sexta-feira, sua sexta-feira é aqui, tá? Nós já temos confirmado para a próxima sexta-feira o pastor Sidney Rosa, da Novo Tempo, né? O pastor Sidney Rosa já esteve aqui uma vez conosco e agora ele está voltando na próxima sexta com o espírito, com um assunto para a cura da alma, né? Nós estamos tratando esses dias aí, são várias sextas-feiras falando sobre a saúde, né? Saúde do corpo. E o pastor Sidney Rosa vai trazer uma mensagem espiritual para curar na alma agora, né? Meus amigos, Deus abençoe. Um grande abraço, um feliz sábado para todos e aquele abraço forte em Cristo Jesus. Deus abençoe. Pastor, só fica o convite aí para as pessoas seguirem nas redes sociais se quiserem mais informação. Deixa o seu recado aí, doutor. Bastante conteúdo já postado lá e eu tenho certeza que eles vão ser bem beneficiados, né? Porque só desse programa que eu realizo do Today, que a gente começou agora faz uns 2 meses, eu acho que já tem 35 episódios, eu conversando com as pessoas, esclarecendo as dúvidas dela baseado nas doenças. Então, assim, procura lá os temas que mais te interessam, vai ter muita informação lá dentro que eu acho que vai ajudar bastante agora. Doutor, diga aí como que nós te achamos lá nas redes sociais? Pode procurar por dr.ricardo Vargas, tanto no Insta quanto no YouTube. Muito bem. Então vocês procuram aí o doutor lá, siga o doutor lá no Instagram, no YouTube, sigam ele em qualquer lugar. Se vocês verem ele passando na rua, sigam ele, tá bom? O importante é seguir o homem. Tá bom, irmãos? O pessoal está perguntando se eu poderia falar para Cuiabá, claro. Posso, com pode sim. Fique à vontade. Queridos, um grande abraço, Deus abençoe, um feliz sábado a todos, boa noite e bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite.